Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo quando parece que você tem tudo para conquistar o mundo, algo ainda te impede de atingir seu verdadeiro potencial? Algo dentro de você que insiste em sabotar seus próprios passos? Esse algo é, muitas vezes, o reflexo das feridas emocionais não curadas que você carrega consigo. E a verdade é que essas feridas têm mais poder sobre sua vida do que você imagina. Elas não são apenas marcas do passado. Elas são forças ativas que, quando não enfrentadas, podem bloquear o seu caminho para a verdadeira transformação. Talvez você esteja tentando seguir em frente, tentando construir sua felicidade e seu sucesso, mas mesmo assim, sente como se estivesse preso em um ciclo repetitivo de frustração. Você não está sozinho. A maior parte da humanidade vive nesse ciclo sem perceber que a chave para se libertar está exatamente onde eles mais evitam olhar, nas próprias feridas. Quando Jung falou sobre a sombra, ele estava se referindo justamente a essa parte de nós que evitamos ver. Essa parte que contém tanto as nossas fraquezas quanto os nossos maiores potenciais. Por que não encaramos nossas feridas? Por que preferimos escondê-las, ignorá-las ou até mesmo negá-las? A resposta é simples: o medo. O medo de nos depararmos com algo que pensamos que não seremos capazes de lidar. O medo de que, se olharmos de frente para as nossas dores, não conseguiremos mais seguir em frente. Mas Jung nos ensina que é justamente o contrário. Quando você olha para suas feridas com coragem e compaixão, você começa a entender de onde vem sua dor e como ela está influenciando suas escolhas e sua vida. Imagine agora que, ao invés de fugir ou negar as suas feridas, você as encarasse como uma oportunidade de transformação. Cada dor, cada trauma que você viveu carrega um aprendizado. Não se trata de um fardo, mas de uma chance de crescer. Quando você decide olhar para a sua sombra com olhos de cura, você começa a desvendar camadas de força que estavam adormecidas em você. O que você resiste, persiste. E ao resistir à dor, você deixa que ela continue a te dominar. Mas ao enfrentá-la, ao aceitá-la, você a transforma. Esse é o primeiro passo para liberar todo o seu potencial. Reconhecer suas feridas não como algo que te define, mas como algo que pode ser curado e transformado. Quando você parar de fugir da dor, ela perderá seu poder sobre você e você começará a entender o que realmente significa ser livre. Não é a ausência de dor, mas a capacidade de integrá-la e usá-la como uma força para o seu crescimento. Agora, a grande pergunta: o que você está realmente temendo? O que dentro de você ainda precisa ser aceito e curado? Esse é o momento de enfrentar as feridas, não com tristeza ou vitimismo, mas com um olhar de compaixão e coragem, pois, ao fazer isso, você será capaz de se transformar em uma versão de si mesmo que é muito mais forte do que você imagina. Jung sabia que a verdadeira liberdade vem quando paramos de lutar contra nossa própria natureza. Quando aceitamos nossa sombra, ela deixa de nos controlar e se torna uma parte integral de nossa psique. E ao integrar essas partes ocultas de nós, ganhamos uma força imensa. Uma força que só pode vir quando nos libertamos das correntes que nós mesmos colocamos ao não enfrentar nossas feridas. Essa é a jornada do autoconhecimento. Encarar aquilo que, por muito tempo, foi ignorado ou escondido. Reconhecer que as feridas são apenas portas para um entendimento mais profundo de nós mesmos. E ao atravessá-las, encontramos a verdadeira força interior que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser revelada. Você já percebeu como os padrões que repetimos em nossa vida parecem surgir de lugares profundos que não conseguimos controlar? Há algo em nós que, sem perceber, repete os mesmos erros, as mesmas dores, as mesmas frustrações. Essa repetição não é apenas um acaso. Ela é a manifestação da nossa sombra, de aspectos de nós mesmos que nunca foram completamente compreendidos ou aceitos. Jung explicou que o inconsciente, em sua vastidão, contém não só os nossos traumas, mas também os potenciais não realizados, as forças adormecidas que só podem se revelar quando olhamos diretamente para elas. Porém, para alcançar essa revelação, precisamos enfrentar uma verdade dolorosa.
As coisas que mais evitamos são as que mais precisamos integrar. O que está oculto em nosso inconsciente, aquilo que evitamos, é onde reside o nosso maior poder de transformação. As feridas que você carrega não foram feitas para te destruir, mas para te ensinar algo profundo sobre quem você realmente é. Elas são como mestres disfarçados que, embora dolorosas, trazem consigo o conhecimento necessário para a sua verdadeira evolução. Isso não significa que você deve se prender a elas ou se definir por elas, mas sim que, ao compreendê-las e aceitá-las, você cria as condições para se libertar de suas garras. Cada vez que você ignora uma dor, cada vez que escolhe evitar um confronto com sua sombra, você está automaticamente renunciando a uma parte do seu potencial. Por isso, a verdadeira cura não vem da fuga, mas do enfrentamento. Encarar suas feridas de frente é como abrir portas para novos caminhos. Caminhos esses que até então estavam bloqueados pela resistência ao que é doloroso, mas também transformador. Quando você escolhe olhar de frente para suas sombras, você começa a perceber que a verdadeira liberdade está em integrar tudo o que foi rejeitado. A libertação não vem de ser perfeito ou isento de falhas, mas de aceitar a totalidade de quem você é, incluindo todas as suas feridas, medos e limitações. E é nesse processo de aceitação que sua verdadeira força começa a emergir. Essa força não vem de uma busca externa por validação ou sucesso. Ela vem de dentro. Vem do entendimento profundo de que você é mais do que suas circunstâncias, mais do que suas experiências passadas. Você é um ser em constante transformação. E quando escolhe olhar para suas feridas, você começa a escrever uma nova história para a sua vida. O processo de autotransformação começa no momento em que você decide não mais correr da dor, mas abraçá-la como uma aliada. Não se trata de ser imune ao sofrimento, mas de ser capaz de atravessá-lo, transformando-o em algo novo, algo que no final vai te dar a força que você sempre procurou, mas que até agora esteve adormecida, esperando para ser despertada. Essa é a jornada para o seu verdadeiro eu. O eu que está além das máscaras, além das defesas e além das mentiras que você contou a si mesmo. Quando você começa a integrar sua sombra, você começa a descobrir uma força que sempre esteve lá, apenas esperando para ser reconhecida. À medida que você avança nessa jornada de autoconhecimento e transformação, pode começar a perceber algo fascinante. O que antes parecia ser um peso, agora se torna uma fonte de poder. O sofrimento que você carregou por tanto tempo começa a ser visto sob uma nova luz. Mas como isso acontece? Como podemos transformar as cicatrizes de nossa alma em algo que nos fortaleça, ao invés de nos enfraquecer? A chave para essa transformação está em como você escolhe ver a dor. A dor, quando resistida, se torna um fardo. Mas, quando abraçada com a intenção de entender, ela se torna uma ponte para algo maior. O que Jung nos ensina é que a dor não é o inimigo. O inimigo é o medo de enfrentá-la, o medo de olhar para ela de forma profunda e autêntica. Quando você encara sua dor, não como algo a ser rejeitado, mas como uma parte essencial da sua jornada, você começa a integrar essa energia em sua vida. Essa integração não significa deixar de sentir a dor, mas usá-la como um ponto de partida para crescer, para evoluir. Cada vez que você olha para sua dor, sem medo, você dá um passo em direção ao seu verdadeiro potencial. Mas há algo crucial nesse processo. Você não pode fazer isso sozinho. Não é sobre buscar ajuda externa o tempo todo, mas sobre se permitir ser vulnerável consigo mesmo. O primeiro passo para curar suas feridas é dar permissão a si mesmo para sentir, para ser humano, para reconhecer suas fraquezas sem medo de julgá-las. Não se trata de se fixar no sofrimento, mas de usá-lo como um ponto de referência para algo maior. É nesse momento que você começa a perceber que o verdadeiro poder não vem da ausência de dor, mas da maneira como você a enfrenta. O poder vem da sua coragem em encarar as partes mais sombrias de sua psique e, em vez de se render a elas, se elevar acima delas.
Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, através da integração de todos os aspectos de si mesmo, inclusive aqueles que você preferiria esquecer. À medida que você avança nesse caminho, perceberá que as coisas começam a mudar ao seu redor. À medida que você se torna mais autêntico, mais integrado, você começa a atrair para a sua vida experiências e pessoas que estão alinhadas com a sua verdadeira essência. O que você emana para o universo é um reflexo de como você se vê. Se você se vê como uma pessoa que merece ser livre da dor, você começa a atrair experiências que validam essa visão. Mas lembre-se, o processo de transformação nunca é linear. Existem altos e baixos. Haverá momentos em que você se sentirá perdido, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Isso é normal. A verdadeira transformação acontece nos momentos de crise, nos momentos em que tudo parece desmoronar. Isso é uma oportunidade de recomeço, de renascimento, pois, como Jung disse, a crise é o solo onde a transformação floresce. Agora imagine por um momento o que seria de sua vida se você aceitasse totalmente a dor, os erros, os fracassos e as limitações. Imagine como seria se você abraçasse cada pedaço de sua sombra com compaixão, entendendo que tudo o que você viveu, até os momentos mais difíceis, contribuiu para o ser extraordinário que você está se tornando. Quando você decide fazer isso, você não está apenas curando suas feridas, você está criando uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais inteira, mais autêntica. Cada passo nesse caminho é uma vitória sobre o medo, uma vitória sobre as partes de você que estavam bloqueadas pela dor não resolvida. E essa é a jornada para se tornar o seu verdadeiro eu, uma jornada de integração, de cura e de força. Não a força que vem da resistência, mas a força que vem da aceitação e da coragem de ser quem você realmente é. À medida que você vai integrando sua sombra e enfrentando suas feridas, algo profundo começa a acontecer. Você começa a se perceber de uma maneira completamente nova. Você começa a perceber que as limitações que sentia antes não eram verdades absolutas, mas apenas percepções distorcidas que criaram barreiras invisíveis em sua vida. Essas barreiras não estavam fora de você, mas dentro de você, e foram alimentadas pela resistência à dor, pelo medo de olhar para os aspectos mais sombrios da sua psique. Mas quando você passa a ver essas limitações com clareza, sem julgamentos, você percebe que são apenas pontos de crescimento. Cada limitação é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de medo. O verdadeiro desafio não é vencer essas limitações, mas aprender a usá-las a seu favor. Isso é o que Jung chamava de transformação da energia. Ao invés de lutar contra o que te limita, você transforma essa energia em algo novo, algo criativo. A verdadeira força vem da capacidade de olhar para suas fraquezas e perceber que elas não são muros, mas portas. Portas que te convidam a entrar em uma nova forma de ser. Cada passo que você dá para atravessar essas portas é um passo mais próximo do seu verdadeiro eu. E à medida que você avança, o caminho vai ficando mais claro. A confusão dá lugar à clareza, a escuridão à luz. E quando você olhar para trás, vai perceber que a maior parte do seu sofrimento foi causado por uma resistência interna a esse processo natural de transformação. Jung também nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando aceitamos que somos seres inteiros, com luz e sombra. Não somos seres perfeitos, mas somos seres em constante evolução. Aceitar nossa imperfeição é, na verdade, o primeiro passo para alcançar a verdadeira perfeição. Não a perfeição de um ideal inatingível, mas a perfeição da autenticidade, da coragem de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem defesas. Agora, talvez você esteja se perguntando, como faço para alcançar essa verdadeira liberdade? Como posso, finalmente, me libertar do que me limita? A resposta está em dar um passo mais profundo dentro de si mesmo. É quando você começa a entender que a liberdade não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em mudar sua relação com ele. A liberdade começa quando você se liberta de seus próprios medos,
quando decide parar de se ver como uma vítima das circunstâncias e passa a se ver como o criador da sua própria realidade. Você começa a entender que, quando você se aceita de verdade, sem reservas, você se torna imbatível. Nenhum obstáculo será capaz de impedir seu progresso. A dor não será mais algo que você teme, mas algo que você utiliza para te impulsionar para a frente. Você começará a perceber que, por mais desafiadoras que sejam as situações, você tem dentro de si a capacidade de transformá-las, de crescer com elas. Este é o poder da transformação, o poder de se tornar quem você realmente é. E isso só é possível quando você para de se esconder de sua sombra, quando você para de temer suas feridas e passa a vê-las como fontes de sabedoria e poder. Só assim você será capaz de viver uma vida plena, em total sintonia com seu verdadeiro eu. A jornada de autotransformação não é fácil, mas é a mais poderosa de todas. Ela te leva a um nível de autoconhecimento que te liberta de tudo o que não é verdadeiramente seu. Ela te ensina a criar a vida que você sempre desejou, não por meio de lutas externas, mas por meio da aceitação e transformação interna. E quando você começa a trilhar esse caminho, você percebe que a verdadeira liberdade sempre esteve dentro de você. Agora que você começou a integrar suas feridas e reconhecer o poder da sua sombra, há uma pergunta que surge: como viver a partir desse novo lugar de força e autenticidade? Como criar uma vida onde as limitações que antes te paralisavam agora te impulsionam para a frente? A resposta está em como você escolhe se relacionar com o mundo ao seu redor. A transformação que você experimenta internamente é refletida nas suas ações, nas suas decisões e na maneira como você se apresenta ao mundo. Quando você aceita completamente a sua sombra e a sua luz, você passa a se relacionar com os outros de uma forma mais profunda, mais genuína. Você para de se esconder atrás de máscaras e começa a se conectar com as pessoas de forma autêntica, sem medo de ser quem você é. Essa autenticidade cria um campo de energia ao seu redor que atrai novas possibilidades. Mas, para viver de forma verdadeiramente transformada, você precisa tomar uma decisão consciente, a decisão de viver no presente. A maioria das pessoas vive presa ao passado, àquilo que já aconteceu, ou se perde no futuro, com expectativas e medos sobre o que está por vir. Mas o verdadeiro poder está no agora, no momento presente. A capacidade de viver o momento com plena consciência é o que te permite aplicar todo o aprendizado que você conquistou ao longo dessa jornada de autoconhecimento. Quando você se libera do peso do passado e da ansiedade sobre o futuro, você começa a viver com mais clareza, com mais energia e com mais propósito. A presença é uma força poderosa. Ela te permite tomar decisões mais assertivas, agir com confiança e aproveitar as oportunidades que surgem no caminho. A transformação interna que você experimenta começa a se manifestar nas pequenas coisas do dia a dia. Você começa a perceber as situações de forma diferente, reage de maneira mais equilibrada e age com uma intenção clara. O medo perde a força, a dúvida desaparece. E você começa a perceber que está mais conectado com a sua verdadeira essência do que nunca. Mas viver de forma transformada também envolve um compromisso constante. Não se trata de alcançar um estado de perfeição ou de atingir uma linha de chegada, mas de abraçar o processo contínuo de crescimento. Você vai enfrentar novos desafios, vai sentir novas dores e feridas, mas a diferença é que agora você tem as ferramentas internas para lidar com elas de uma forma mais saudável e construtiva. Cada passo que você dá nesse caminho de transformação é um passo mais perto de viver uma vida plena, onde você é o criador da sua própria realidade. Não se trata de lutar contra o que é, mas de abraçar o que é e fazer o melhor com isso. Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade vem quando aceitamos nossa totalidade, sem vergonha, sem medo. Agora, imagine o que sua vida seria se você começasse a viver dessa forma, em total conexão com sua essência, agindo de acordo com sua verdade interior. Imagine a liberdade que você sentiria
sabendo que, independentemente do que o mundo coloque em seu caminho, você tem dentro de si a força para lidar com qualquer coisa. A transformação que você está vivendo não é apenas uma mudança interna, mas uma revolução silenciosa no modo como você se relaciona com a vida. Cada aspecto da sua existência começa a refletir sua nova visão de mundo, e você começa a perceber que a verdadeira paz e felicidade não estão em alcançar objetivos externos, mas em viver com integridade e autenticidade. Quando você se torna fiel a si mesmo, quando você age com coragem e sabedoria, o universo se alinha com você. Essa é a jornada para a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem você realmente é, de viver de acordo com sua essência e de criar uma vida que seja verdadeira e significativa. Não existe nada mais poderoso do que a liberdade de viver em harmonia consigo mesmo. Agora que você aprendeu a olhar para dentro de si e integrar a sombra, você pode se perguntar: como manter esse estado de transformação constante? Como garantir que, à medida que os desafios da vida surgem, você continue firme na sua jornada de autoconhecimento e crescimento? A resposta está em um princípio fundamental: o cultivo da consciência contínua. A consciência é a chave para tudo. Quando você se torna consciente de suas emoções, de seus padrões e de suas reações automáticas, você ganha o poder de escolher como reagir diante das situações. Não se trata mais de ser vítima das circunstâncias ou de ser controlado por seus impulsos internos. Trata-se de se tornar o observador de seus próprios pensamentos e emoções para que você possa decidir conscientemente qual será a sua resposta. O autoconhecimento é um processo contínuo. Não há uma linha de chegada, um ponto em que você pode parar e dizer: agora sou totalmente curado e transformado. Não. A verdadeira transformação está em se permitir crescer constantemente, a cada dia, a cada momento. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para se conhecer mais profundamente, para perceber onde ainda existem sombras não integradas e onde ainda há espaço para mais crescimento. Cultivar a consciência significa se perguntar constantemente: o que eu estou sentindo neste momento? Por que estou sentindo isso? O que posso aprender com essa experiência? Cada emoção que surge é um reflexo de algo dentro de você, e quando você começa a observar essas emoções com curiosidade e sem julgamento, você começa a aprender mais sobre sua verdadeira essência. Isso é especialmente importante quando se trata de situações difíceis. Em momentos de crise, quando a dor parece insuportável ou quando os obstáculos parecem intransponíveis, a tendência natural é reagir de forma impulsiva. Mas se você cultivar a consciência, será capaz de se afastar um passo e observar o que está acontecendo dentro de você. Isso lhe dá a liberdade de responder de forma mais consciente, mais equilibrada e mais alinhada com sua verdade. Quando você começa a viver dessa forma, consciente de cada pensamento, de cada sentimento e de cada ação, você começa a perceber que, embora a vida tenha seus altos e baixos, você pode se manter ancorado na sua essência. E é essa âncora interna que te dá a força para lidar com qualquer tempestade que surja. A prática da consciência também envolve a aceitação do que é, sem resistência. A resistência é o que cria o sofrimento. Quando você resiste às emoções, quando tenta empurrar para baixo aquilo que não quer sentir, você cria uma carga emocional que acaba explodindo mais tarde, de uma forma muito mais destrutiva. Mas quando você aceita a dor, a raiva, a tristeza ou o medo, você as permite passar por você, sem se apegar a elas. A consciência de si é o espaço onde você pode simplesmente ser o que você é, sem precisar mudar ou controlar o que sente. O processo de viver com consciência contínua também envolve a prática do perdão, não só para os outros, mas principalmente para si mesmo. Todos nós cometemos erros, todos nós temos nossas falhas, mas ao invés de se punir ou se julgar, a consciência nos permite aceitar nossa humanidade. Perdoar a si mesmo é um dos passos mais poderosos para liberar as correntes que o prendem ao passado. Quando você se perdoa, você se liberta do peso da culpa e do arrependimento. Você cria espaço dentro de si
para o crescimento, para o amor e para a paz. O perdão é a chave para curar o passado e permitir que você avance para o futuro com um coração aberto e uma mente tranquila. Portanto, à medida que você segue nessa jornada de autoconhecimento, lembre-se de que a verdadeira transformação não é sobre alcançar um objetivo fixo. Ela é sobre viver conscientemente, dia após dia, momento após momento. Quando você mantém essa prática de consciência e aceitação, você começa a se alinhar com sua verdadeira essência e com a força interior que sempre esteve em você. A verdadeira liberdade está na capacidade de viver de acordo com sua verdade interior, sem se deixar levar pelas opiniões externas ou pelas expectativas de outros. Ela está em ser capaz de olhar para suas sombras com coragem, de enfrentar seus medos e de permitir que sua essência brilhe sem medo ou vergonha. E quando você vive dessa forma, você se torna um exemplo vivo de transformação, não apenas para você, mas para o mundo ao seu redor. A verdadeira força vem da consciência plena de quem você é, com todas as suas imperfeições, mas também com todo o seu potencial. À medida que você continua sua jornada de transformação e autoconhecimento, um novo nível de entendimento começa a surgir. O entendimento de que a verdadeira liberdade não vem de escapar das dificuldades, mas de aprender a enfrentá-las com coragem, clareza e sabedoria. Muitos acreditam que a liberdade é a ausência de problemas, mas a verdadeira liberdade é a capacidade de agir com propósito e equilíbrio, mesmo quando os problemas surgem. Quando você aprende a olhar para as dificuldades como oportunidades para crescer, você começa a perceber que cada desafio, por mais doloroso que seja, é uma chance para se conhecer mais profundamente, para integrar mais uma parte de sua sombra e para fortalecer seu caráter. Jung nos ensinou que o sofrimento é inevitável, mas a maneira como reagimos a ele é o que determina nossa capacidade de transformação. Mas como manter esse equilíbrio quando o mundo ao seu redor parece estar fora de controle? A resposta está na prática da disciplina interior. A disciplina interior é a capacidade de manter a calma e a clareza mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso não significa que você deve ser imune à dor ou aos desafios da vida, mas que, ao enfrentá-los, você permanece centrado e conectado com a sua essência. A disciplina interior vem de uma prática constante de autoconhecimento e autocuidado. É um compromisso diário com sua verdade, com o reconhecimento de suas emoções e com a escolha de viver de acordo com seus valores mais profundos. Quando você começa a praticar a disciplina interior, você cria um espaço de paz dentro de si, um espaço onde, independentemente do que aconteça ao seu redor, você sabe que está no controle de suas reações e de suas escolhas. Mas a disciplina não é algo que deve ser imposto com dureza ou rigidez. Ela é, na verdade, um ato de amor próprio. Quando você pratica a disciplina interior, você está dizendo a si mesmo que merece viver uma vida plena, sem ser governado pelas distrações externas, sem ser dominado pelas emoções de medo ou raiva. Você está escolhendo viver de maneira consciente, escolhendo ser o mestre de sua própria vida. Ao aprender a dominar a disciplina interior, você se torna capaz de navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que parece quase inacreditável. E ao contrário do que muitos pensam, essa serenidade não vem de evitar a dor ou os desafios, mas de enfrentá-los de cabeça erguida, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Mas não se engane, essa disciplina interior não é algo que acontece de um dia para o outro. Ela é construída passo a passo, todos os dias, em todas as pequenas escolhas que você faz. Ela é a soma de como você decide reagir a cada emoção, a cada desafio, a cada situação da vida. Cada escolha consciente é um tijolo a mais na construção de uma mente e um coração fortes, preparados para qualquer situação. À medida que você cultiva essa disciplina, você começa a perceber que não está mais à mercê das circunstâncias. Você não é mais uma vítima do que acontece ao seu redor. Você se torna o criador de sua própria realidade, moldando sua vida de acordo com sua verdade interior.
Isso não significa que você vai controlar tudo, mas significa que você vai escolher como reagir a tudo, com coragem, integridade e compaixão. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de escapar dos problemas, mas a liberdade de enfrentá-los de cabeça erguida e com o coração aberto. É a liberdade de viver de acordo com sua essência mais profunda, independentemente das circunstâncias externas. E essa liberdade é o que te permitirá não apenas sobreviver aos desafios da vida, mas prosperar com eles, transformando cada um em uma oportunidade de crescimento e evolução. Agora que você percorreu um longo caminho de autoconhecimento e transformação, chegou o momento de integrar tudo o que aprendeu de forma prática. A verdadeira transformação não acontece apenas no nível intelectual ou emocional. Ela acontece quando você começa a aplicar tudo o que descobriu sobre si mesmo no seu cotidiano, nas suas ações, nas suas escolhas. Mas como viver tudo isso de forma consistente? Como garantir que, mesmo nos momentos difíceis, você mantenha a clareza, a coragem e a autenticidade que conquistou ao longo dessa jornada? A resposta está em uma palavra: comprometimento. O compromisso com você mesmo é o que irá garantir que sua transformação seja duradoura. Não se trata de uma transformação momentânea, que acontece apenas em momentos de introspecção ou meditação. Trata-se de um compromisso diário de viver de acordo com sua verdade, de agir com base nos princípios e valores que você descobriu ao longo dessa jornada de autoconhecimento. O verdadeiro teste de qualquer transformação é o dia a dia. É quando as situações cotidianas, as interações com os outros e as pressões externas começam a testar a profundidade da sua mudança. Você está realmente agindo de acordo com sua nova consciência? Você está mantendo sua autenticidade, mesmo quando a vida tenta te puxar para velhos padrões? O compromisso com o processo de transformação é o que mantém sua jornada viva e contínua. Não se trata de esperar que as circunstâncias externas mudem para que você possa ser quem você realmente é. Trata-se de ser fiel a si mesmo, independentemente do que aconteça ao seu redor. Trata-se de ser constante, de manter seu foco no que é realmente importante para você, mesmo que isso signifique ir contra as expectativas dos outros ou contra as pressões externas. Quando você se compromete com sua própria transformação, você cria um alinhamento profundo entre sua mente, seu coração e suas ações. Você se torna a pessoa que você sempre foi destinado a ser, sem medo, sem insegurança, sem a necessidade de aprovação externa. Sua verdade se torna sua guia, e sua vida começa a refletir esse alinhamento. Esse compromisso não é algo que você faz de vez em quando. É algo que você escolhe fazer todos os dias. Todos os dias você decide, com suas ações e pensamentos, se vai seguir sua verdadeira essência ou se vai se deixar levar pelas distrações do mundo. E essa escolha diária é o que mantém a transformação viva em sua vida. Mas lembre-se, a transformação verdadeira não é sobre ser perfeito. Não se trata de se livrar de todas as suas falhas ou imperfeições. Trata-se de ser honesto consigo mesmo, de aceitar suas sombras e suas luzes, e de viver de forma autêntica. Trata-se de ser a melhor versão de si mesmo, não em um sentido de perfeição, mas em um sentido de autenticidade e coragem. À medida que você continua nessa jornada, você perceberá que o compromisso com sua própria transformação é o que lhe dá a força para lidar com qualquer desafio. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com sua essência, sem se deixar influenciar por padrões externos que não refletem quem você realmente é. Quando você começa a viver dessa forma, sua vida se torna uma expressão constante de sua verdade interior. Essa é a verdadeira jornada da vida. Não seguir um caminho predefinido, mas criar seu próprio caminho, baseado na autenticidade, no autoconhecimento e no compromisso diário com sua transformação. É assim que você alcança a verdadeira liberdade, não a liberdade de escapar dos desafios, mas a liberdade de ser fiel a si mesmo, independentemente do que o mundo lhe oferece. E ao final dessa jornada, você se verá em um lugar de força, paz e liberdade interior. Não porque o mundo ao seu redor tenha mudado,
mas porque você se transformou profundamente, de dentro para fora, e agora vive em total alinhamento com sua verdade.